Isso aconteceu comigo na época em que eu era adolescente, no início da década de 90. A moda do momento na minha escola era colecionar papel de carta, escrever músicas no diário e responder os famosos cadernos de perguntas. Para quem não sabe o que é esse último item, o caderno de perguntas, eu irei fazer um breve resumo. Trata-se de um caderno com perguntas diversas sobre hobbies, sonhos, dados pessoais, como data de nascimento, se está namorando, se está solteiro, se já beijou na boca e etc. E eu, como toda adolescente que se preza, também tinha o meu caderno de perguntas. A dinâmica do caderno consistia em deixá-lo para que os amigos respondessem as perguntas do mesmo. Para cada folha, colocava-se uma pergunta, e as respostas eram colocadas nas linhas abaixo da pergunta. A pergunta da primeira folha sempre era o nome da pessoa. Desse modo, quem fosse respondendo ia colocando o número correspondente à sua linha. Por exemplo, a primeira pessoa que respondia ao caderno era o número 1, e assim por diante. Estávamos quase concluindo o ano letivo, e meu caderno ainda não estava com todas as linhas preenchidas. Eu era um pouco tímida, e por isso eu estava longe de ser popular na escola. Uma pessoa em especial, eu queria que respondesse meu caderno. Essa pessoa era o Alberto. Ele era o menino mais lindo da escola, mas com certeza nem notava minha presença. Tamanho era o assédio das outras meninas do colégio em cima dele. A turma do Alberto era a finalista, ou seja, ele estava no 8º ano e eu no 7º. Isso dificultava ainda mais que meu caderno chegasse até ele. Eu não era entrosada nem em minha própria sala de aula. Faça uma ideia com o pessoal das outras salas. O prédio onde era nosso colégio, no passado, havia sido um internato de freiras. E como era administrado pela prelazia, inclusive nosso fardamento ainda seguia os padrões de quando foi fundado. Short e saia na cor vinho para as meninas e calça na mesma cor para os meninos. Camisa de botão, meião branco e sapato preto. Tão grande era a rigidez com o uso do uniforme que um dia não pude entrar na escola apenas por não estar usando uma meia totalmente branca. A gente também precisava participar das atividades religiosas da igreja. Contava inclusive como pontuação na disciplina de ensino religioso. Como estava chegando o final do ano, estávamos ensaiando uma cantata de Natal. No término de um ensaio, fui apanhar meu material escolar que havia deixado em um dos bancos da igreja. E, para minha surpresa, havia uma aluna do colégio sentada ao lado, folheando o meu caderno de perguntas. Eu me senti invadida e já ia reclamar com a desconhecida, quando ela me deu um gentil sorriso e se desculpou pela invasão, mas que havia achado a capa bastante convidativa. Eu havia decorado a capa do caderno de perguntas com desenhos de flores e borboletas feitos por mim. Diante daquele elogio, não consegui me manter chateada, mas olhando bem para aquela moça, percebi que ainda não a havia visto pela escola. Então perguntei se ela era aluna nova. A jovem então sorriu para mim e disse que, pelo contrário, talvez ela fosse a aluna mais antiga ali. Bem, eu, como desde sempre não sou uma pessoa muito observadora, deduzi que em meio a tantos alunos não a havia notado ainda. A moça, que disse se chamar Verônica, me perguntou para que servia aquele caderno de perguntas. Antes de responder, perguntei dela em qual planeta vivia, porque todo mundo sabia o que era um caderno de perguntas, mas acabei explicando como funcionava. Verônica perguntou se ela poderia responder, e eu com certeza disse que sim. Quando perguntei qual era a sua turma, ela me disse que era o 8º B, e eu quase caio para trás. Era a mesma turma do Alberto. Pedi a Verônica, então, a gentileza de dar meu caderno para o Alberto responder. Notei uma dúvida em seu rosto, como se ela não soubesse de quem eu estava falando. E eu repeti, Alberto Salazar. Quando ela ouviu o sobrenome, então disse que lembrava dele sim. Eu fiquei pasma com aquilo. Verônica realmente era uma pessoa diferente. Não sabia o que era um caderno de perguntas e nem lembrava do Alberto. Como assim? Todas as meninas conhecem o Alberto, pensei comigo mesma.
De dentro da igreja, escutei a buzina do carro do meu pai e me despedi de Verônica, deixando com ela meu caderno de perguntas, combinando de pegar na segunda, já que estávamos numa sexta-feira. Passei o final de semana ansiosa para saber o que Alberto responderia em meu caderno. Muitos rapazes usavam o caderno para se declarar. Ah, como eu queria que ele se declarasse para mim! Mas isso possivelmente não aconteceria, pois ele certamente nem devia saber quem eu era. A segunda-feira finalmente chegou, e eu busquei ansiosa por Verônica durante o intervalo. Mas sem sucesso, ela não estava em canto nenhum. Perguntei de algumas pessoas por ela, mas ninguém a conhecia. O sino bateu, nos chamando de volta à sala. Quase nem dei atenção ao conteúdo da aula daquele dia. E assim que o professor nos liberou, para a minha surpresa, Alberto estava na porta da minha sala, com meu caderno de pergunta em uma das mãos. Eu não sabia se me escondia de vergonha ou se pulava de felicidade. Meio sem jeito, caminhei em sua direção. Ele então me estendeu o caderno e disse entre sorrisos que esperava ter se saído bem em suas respostas. E ainda me elogiou pela criatividade das minhas perguntas, que fugiam um pouco das perguntas clichês que eram comuns nos outros cadernos que ele havia respondido antes. Eu nem sabia o que dizer. Agradeci pelo elogio ao meu caderno e, para evitar o silêncio, perguntei por Verônica, mas Alberto me disse que não conhecia ninguém com aquele nome. Eu então expliquei que Verônica era a moça com quem estava meu caderno e que ela havia me dito que estudava na mesma turma que ele. Alberto semicerrou os olhos como se tentando lembrar de algo, mas em seguida disse que realmente não lembrava de ninguém em sua sala com esse nome e que, curiosamente, a aluna que entregara o caderno, ele nunca havia visto antes. Achei estranho, mas imaginei que ela poderia ter trocado as letras da sala. Enfim, naquele momento, eu só queria conseguir manter uma conversa normal com Alberto, sem parecer uma adolescente boba. Incrivelmente, a gente se entendeu muito bem. E a impressão que tivemos era que nos conhecíamos há bastante tempo. Tamanho foi nosso entrosamento. Ficamos conversando até que meu pai chegou. Nos despedimos e marcamos de continuar nossa conversa no dia seguinte. Assim que cheguei em casa, fui correndo para o meu quarto. Queria ver o que Alberto havia respondido. Corri as páginas o mais rápido que pude, até a que perguntava se a pessoa estava namorando. E me alegrei por ele ter respondido que estava solteiro. E mais encantada ainda fiquei quando, na pergunta, cite um dos seus sonhos a curto prazo, ele ter respondido: conheci a pessoa que está me fazendo essa pergunta. Analisando as respostas de Alberto, pude perceber que ele não era apenas bonito, era inteligente, sincero, honesto e, assim como eu, amante dos animais. Já ia fechando o caderno quando lembrei de Verônica. Sua linha de respostas estava logo acima de Alberto. De cara, pude notar a perfeição de sua caligrafia, que suas letras eram quase desenhadas. Suas respostas eram bastante intrigantes. Por exemplo, quando perguntei qual o seu programa de TV preferido, ela respondeu: desconheço. E para as perguntas correspondentes, ela respondeu que seu sonho era ser uma boa mãe e esposa, seu hobby era tricotar, seu doce preferido era os churros da Doce Sonhos. Naquele momento pensei que aquilo seria uma pegadinha dela, pois aquela confeitaria estava fechada há mais de 30 anos. Inclusive, seu prédio permanecia abandonado, e em meio às ruínas ainda era possível distinguir o letreiro do que um dia havia sido o local mais badalado entre a juventude da época. Mas a resposta mais intrigante ainda estaria por vir. Naquele caderno, deixei propositalmente a pergunta sobre a data de nascimento na última folha, e foi aí que eu tive a maior de todas as surpresas. A data de nascimento de Verônica era 1930. Fiquei impressionada. Aquilo só poderia ser uma pegadinha. No dia seguinte, comentei com Alberto sobre o que havia descoberto em meu caderno de perguntas. E ficamos ambos boquiabertos diante das respostas ali contidas. As descrições de Verônica batiam com a pessoa que ambos havíamos encontrado,
Morena clara, cabelos negros abaixo do ombro, aproximadamente 1,60 de altura, olhos castanhos e sorriso largo. Investigamos sobre ela por toda a escola, mas sem ter respostas, acabamos achando que a tal Verônica poderia ser uma aluna do turno da tarde, que havia tentado pregar uma peça em nós dois. Acabamos nos aproximando dia após dia. O ano letivo terminou, mas continuamos nos encontrando. Não demorou muito, até começarmos a namorar. No ano seguinte, ele mudou para a escola de ensino médio, mas continuamos mais unidos que nunca. Todo o tempo vago que tínhamos, estávamos juntos. De vez em quando lembrávamos da pessoa que havia nos reunido, Verônica. Humana ou espírito, ela acabou ajudando a gente a se encontrar. E por isso éramos gratos. Não havíamos comentado com ninguém aquele episódio. O tempo passou, estávamos na faculdade. E nesse período, eu acabava dormindo alguns dias da semana na casa de Alberto, pois ficava mais perto da minha universidade. Numa noite, a mãe dele estava me mostrando alguns álbuns de família. A família deles era tradicional naquela cidade. Seu bisavô havia sido um comerciante bastante influente para o desenvolvimento local. E assim ela ia me dizendo quem era quem em cada retrato que estava naqueles álbuns antigos. Até que uma fotografia em particular me chamou a atenção. Era uma estudante, com o fardamento da escola onde eu e Alberto estudamos, em nosso ensino fundamental, e onde começamos a namorar. Analisando a pessoa da foto, senti que a conhecia de algum lugar, e de repente eu lembrei quem era. Aquela pessoa era Verônica. Perguntei da minha sogra quem era aquela moça, e ela, retirando a foto do álbum e analisando mais de perto, respondeu: "Essa é a tia-avó do Alberto. Seu nome era Verônica. Era a irmã mais nova do pai do meu marido. A coitadinha morreu de pneumonia, aos 15 anos. Meu sogro me disse que ela gostava tanto da escola que havia sido sepultada com o uniforme do colégio. Senti um arrepio. Ela havia conversado comigo dentro da igreja. Não disse nada para minha sogra, mas assim que Alberto chegou da faculdade, contei a ele o que havia descoberto. Ele não acreditou muito. Achou que aquela história havia me deixado impressionada. Mas eu fui até a sala, peguei o álbum onde estava a foto de Verônica e quando mostrei para Alberto, ele ficou nitidamente abalado. Em seguida confirmou. Aquela era a moça que havia dado meu caderno de perguntas a ele. Eu e Alberto somos casados, construímos uma família linda e até hoje somos gratos pelo espírito da sua tia-avó Verônica ter sido nosso cupido. Em sua homenagem, demos seu nome a uma das nossas filhas e fizemos um quadro com sua foto, que até hoje está em destaque, na sala de nossa casa. Histórias Contadas agradece sua companhia até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.